No ano passado para cá, a gente falou bastante aqui no Boletim sobre o Supremo Tribunal Federal legislando. Então, muitos especialistas que nós ouvimos aqui falaram sobre essa questão do julgamento das Big Techs, que seria, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal tomando partido, tomando lugar aí do Congresso Nacional. Pois bem, o que acontece é que toda vez que isso acontece, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele encontra subterfúgios na lei para dizer que não está legislando, pois bem, que toda vez que isso ele encontra subterfúgios ou que é quem deveria estar fazendo isso, de fato não está fazendo e que é preciso que o Supremo o faça. Nesse momento, temos então a leitura do voto do André Mendonça. A Andresa estava explicando aí que pode haver uma divergência, explicando também como é que é o pensamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal frente a isso. A gente pode dizer, Andresa, que a regulamentação dessas redes sociais, desse artigo 19 específico, ele atende a um grupo específico, a gente pode dizer que atende ao governo, ou isso de fato está sendo julgado agora porque o STF achou que isso era relevante? Não, tem uma pressão grande aí do governo que se aliou ao Supremo, principalmente ali ao ministro Alexandre de Moraes, que tem sido muito atacado ali nas redes sociais. Então, são um pouco decisões que estão sendo tomadas em caráter mais personalíssimo, por isso que isso está avançando tanto no Supremo, né? Teve uma declaração do presidente do Supremo, o ministro Barroso, que acabou criando bastante polêmica, né, em que ele disse claramente, né, que se o Congresso não legisla, é o Supremo que vai tomar essa iniciativa. Então, pode ter ali uma reação no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, perdão, com relação à iniciativa do Supremo, que se o Supremo vai legislar com relação a esse assunto, ele também pode legislar com relação a todos os outros temas. Então, o que se fala no Congresso? Que o Supremo caberia a ele apenas analisar se esse artigo é ou não constitucional ou inconstitucional e deixar para o Congresso, a partir dessa decisão do Supremo, definir quais seriam as regras. E não é isso que me parece que o Supremo vai fazer. A gente deve ter ali o ministro André Mendonça e o Cássio Nunes votando juntos, né? E o resto do Supremo de outra forma. O André Mendonça e o Cássio Nunes consideram que o artigo é constitucional e que as Big Techs só podem ser acionadas mediante vias judiciais. Então, se você sofreu alguma coisa das redes sociais, você tem que entrar na justiça. E os outros ministros, a tendência é que sigam aí mais ou menos o que já foi colocado, né, pelo Dias Toffoli, pelo Barroso e pelo Fux, que não é em todos os casos que você tem que acionar a via judicial. Apenas se tiver uma notificação, as redes sociais já deveriam ter que retirar esses posts, e se não retirarem, assim elas podem ser punidas judicialmente. Então inverte um pouco esse papel que as redes sociais teriam, né, com relação a esses dois pontos. Lembrando que as redes sociais no Brasil são bastante contra, né, a esse artigo 19, só que na União Europeia elas já atuam dessa forma, né? Então aqui no Brasil elas estão dizendo que isso daí inviabilizaria, né, o trabalho das redes sociais, tem algumas ameaças, vamos sair do Brasil, mas o Brasil é um mercado muito grande para elas e ao final a gente está falando de dinheiro, né? Elas lucram muito com esse tipo de conteúdo, né, que é um conteúdo ilegal, um conteúdo que afete a democracia no país. Esses são pontos que o ministro Barroso colocou no voto dele, né? Ele incluiu, porque assim, a lei que foi aprovada no Congresso, que é esse marco civil, ele já tem um ponto lá que impede as plataformas, se elas podem ser punidas com isso, que são questões ali envolvendo questões sexuais. Então, se for um vídeo, alguma coisa assim que não foi autorizado, então as redes sociais já são punidas independentemente de uma ordem judicial. O ministro Barroso, ele propõe no voto dele que se inclua algumas outras coisas. Eu vou pegar uma cola aqui, porque eu não decorei, que é pornografia, o induzimento ao suicídio, à automutilação, e a gente está assistindo muito isso, né? Tráfico de pessoas, terrorismo e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então ele propõe que isso seja incluído na lei, que o Supremo, né, coloque esses parâmetros aí como parâmetros que, se as redes sociais divulgarem isso, elas podem ser punidas mesmo extrajudicialmente. Então está se tentando calibrar, Neila, o que pode ser colocado ou não, só que isso deveria ser feito pelo Congresso.
Aí o Congresso não faz, o Supremo vai fazer. Então está uma discussão aqui de um papel que o Supremo está atingindo, mas não é o papel dele, né? Então o Supremo se juntou ao Planalto para ignorar o Congresso que está ali de braços cruzados com relação a esse assunto.